Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para conversar um pouquinho. Tô aqui descansando enquanto a máquina termina de lavar a roupa. Aconteceu muita coisa nos últimos dias. Não posso fazer muito esforço porque eu fiz uma cirurgia, mas isso eu vou contar para vocês no próximo vídeo. O vídeo de hoje eu quero contar o que aconteceu antes para chegar até aqui. É uma conversa que às vezes é importante a gente relatar, que às vezes ajuda outras pessoas, né? Eu não queria falar, porque ainda é muito recente, ainda fico um pouquinho abalada, mas eu acho que se falar, se colocar pra fora, ajuda a gente até a melhorar, né? Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje, tanto pra me ajudar, quanto pra ajudar outras pessoas se for necessário, né? Essas pessoas também precisam dessa ajuda. Então, vamos lá. Mês de julho, foi em torno lá bem do início do mês de julho, eu fiquei muito doente, eu peguei gripe e não sarava, virou uma sinusite e tal. Antes disso, a Erika tinha ficado doente, ela teve sangramento nasal, que a gente não sabia o que era, então foi em vários médicos pra tentar descobrir, fez exames e tal. E logo depois que ela melhorou, eu peguei gripe, sinusite, fiquei uns 15, 20 dias assim, bem mal, sabe? E foi acumulando as coisas e tal. Até que, acho que foi no dia 6 ou 7 de julho, eu tive a minha primeira crise de ansiedade, né? Eu já tive isso em 2020, eu até relatei aqui no canal, eu tenho relatado sobre como foi. E daí eu tive novamente, lá pelo dia 6 ou 7 de julho, eu senti que tinha alguma coisa errada e que as crises de ansiedade, elas iam voltar. Que a gente sabe quando vai voltar, sabe? O corpo vai dando sinal. Eu tava tomando remédio, que eu tomo o remédio Zoloft, que é um remédio controlado para controlar a ansiedade. Porém, gente, eu tava tomando genérico e cortando ao meio, porque eu achava que eu já tava bem, que eu não precisava mais tomar a dose inteira e que também eu achava que o genérico fazia o mesmo efeito que o original. Então eu já vim fazendo errado há um ano mais ou menos, que 2020 me deu a crise, daí eu fui medicada pelo meu médico, né, pra tomar Zoloft todos os dias. E eu acho que em 2022, lá por junho, julho, comecei a tomar o genérico e eu cortava no meio, né, 50 mg, eu decidi tomar 25 mg porque eu me sentia bem, achei que eu já tava curada. Só que crise de ansiedade não tem cura, né, a gente controla, a gente mantém ela controlada com terapia e com remédio. Às vezes só com terapia, às vezes só com remédio, às vezes com os dois, depende da pessoa. No meu caso, em julho do ano passado, então eu troquei o original pelo genérico e continuei fazendo terapia. Em janeiro desse ano eu parei com a terapia, achei que não precisava mais, que já estava super bem, que não precisava mais fazer terapia. Não fiz mais terapia. Até que julho começou as minhas crises de ansiedade de novo. Foi lá pro dia 6, dia 7, na segunda-feira eu já mandei uma mensagem pra minha psicóloga e disse, ó, não tô bem, acho que voltou as crises de ansiedade. Aí eu fui até ela na segunda-feira pra fazer a sessão de terapia, me ajudou muito, me senti muito bem quando eu saí de lá. Mas, mas sabia que não ia melhorar ali, né, que não é assim, que demora um pouquinho. E daí eu voltei a tomar 50 mg do meu remédio, só que eu não sabia que quando a gente tá tomando 25, passa a aumentar a dose, os sintomas da ansiedade, ele piora para depois melhorar. Não sabia disso. E piorou. Piorou muito, 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 muito. Da segunda até a sexta, eu tive crises de ansiedade o dia inteiro. Eu não tinha um minuto de paz. A minha cabeça parecia que ia explodir. Fiquei muito mal, tive dor de estômago, tive diarreia. Fiquei fraca, extremamente fraca, porque a minha ansiedade ataca o meu sistema imunológico, né? Ataca a ansiedade, eu fico doente, fico fraca, eu perco a vontade de comer, não sinto vontade de comer, fiquei acho que em torno uns 10 dias sem comer direito, comia só pra sobreviver, sabe? Não tinha vontade de comer, não tinha amor pela comida, a comida me dava enjoo, horrível, foi horrível. Até que o remédio começou a fazer efeito, daí eu falei com o meu médico, ele disse pra mim voltar a tomar o original. Aí voltei a tomar o original no sábado, uma semana após a crise de ansiedade. E o remédio original, ele
ele levou em torno de uns 15, 20 dias pra começar a dar a melhora, né? Então eu fiquei em torno ali de 15 dias com muita crise de ansiedade, muito mal, assim, de acordar sufocada, de não conseguir respirar, muito calor ou muito frio, tremedeira, fraqueza, muito enjoo, falta de apetite. Até que o remédio fez o efeito direito, eu vivi uns dias horríveis. Achei que não ia viver mais por isso, né? Depois lá de que me deu em 2020, eu achei que não ia mais dar, que eu ia ficar bem e tal. Inocência minha, né? Porque crise de ansiedade não é assim, é pra vida toda, a gente tem que aprender a viver com ela. Então eu tive essa crise bem forte, aí agora eu voltei com a minha medicação certa, com as minhas consultas certas e indo na terapia. Agora eu vou uma vez por semana, mas no início ali de julho, que eu passei bem mal, eu tava indo 2 vezes por semana, porque foi muito necessário pra mim, porque eu não tava bem. Agora eu tô indo uma vez por semana, só tenho uma parada agora porque eu tive que fazer a cirurgia, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo porque que eu fiz essa cirurgia de urgência. E daí, até o finalzinho de julho, eu já tava bem melhor. Até eu tinha mandado uma mensagem pro Leandro e disse, pelo amor de Deus, tira férias, vem me ajudar porque eu não aguento mais, tava bem mal. Essa crise de ansiedade de agora, de 2023, eu achei ela muito mais intensa do que a de 2020, porém eu consegui sair dela mais fácil do que em 2020. Segundo a minha psicóloga, porque agora eu já tenho noção do que é, e eu já tenho noção do que eu tenho que fazer para conseguir melhorar, para conseguir sair da crise mais fácil, né? Não quer dizer que eu não vou mais ter. Provavelmente eu vou ter ainda pelo decorrer da minha vida muitas crises de ansiedade. Essa ansiedade generalizada, né? Que não é aquela ansiedade normal e tal, que todo mundo tem. Essa ansiedade generalizada é quando ela atrapalha o dia a dia da pessoa. A pessoa não consegue fazer nada. Nada, só fica... Eu, principalmente, quando eu tô numa crise de ansiedade, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer as coisas da casa, eu não consigo cuidar da minha filha, eu não consigo comer. Eu entro, assim, em pânico total. Eu fico super mal mesmo. Por isso eu tenho muito medo de ter crise de ansiedade. Porque eu sei que eu não fico bem. E eu acabo daí prejudicando as outras coisas da minha vida, né? A saúde principalmente. Mas graças a Deus, em 20 dias eu já tava bem melhor. 30 dias eu já tava bem. Daí o Leandro veio de férias, chegou aqui no dia 15 de agosto, eu já tava bem, graças a Deus. Aí a gente aproveitou bem as férias dele. Lógico que eu ainda tenho ansiedade, assim, mas eu consigo me controlar. Tipo, eu vou num lugar público, um shopping, tipo, no shopping. Está muito cheio de gente, assim, eu ainda fico, assim, meio assim e tal, até eu me acostumar com o lugar, daí passa. Ou no mercado também, ou em algum outro lugar e tal. Se eu tenho medo de alguma coisa, se eu tenho muito medo de achar que eu vou ficar doente, que eu vou passar mal e tal. Isso me trava, me dá muita crise de ansiedade se eu fico pensando nessas coisas e tal. Então eu tenho que evitar muito de pensar essas coisas, distrair muito a minha mente, porque se eu caio nessa conversa, né, da minha mente, eu fico doida. Então, são coisas que eu vou ter que viver. Vai passar? Vai, né? Em 2020, acho que foi o ano inteiro, assim, pra mim me sentir bem, assim, nos lugares e tal. Não precisar mais respirar fundo, não precisar mais distrair a minha mente, assim, pra esquecer a ansiedade. Eu sei que vai demorar, agora faz julho, agosto, setembro, faz 2 meses, né? Que deu a crise. Então, eu ainda tô no tratamento. Vai melhorar com certeza, eu acredito em Deus, eu acredito que vai. E só que daí, a última semana de férias do Leandro, eu tive um probleminha, que eu precisei fazer uma cirurgia. Aí eu pensei, meu Deus, agora se foi, né? Agora eu vou entrar numa outra crise de ansiedade, porque eu tenho muito medo de ficar doente, muito medo de morrer, né? As pessoas que têm ansiedade, acho que o pior sintoma é que a gente acha que a gente vai morrer. Que a gente falta fôlego, eu esqueço de respirar, se eu entro assim numa crise de ansiedade, eu esqueço de respirar. Aí eu tenho que lembrar que eu preciso respirar, senão eu desmaio. Aí eu tenho que estar sempre me lembrando, sabe, que eu tenho que respirar. Aprendi umas técnicas e tal pra conseguir sair mais fácil de uma crise de ansiedade, sabe? Vira e mexe, vejo umas técnicas novas e eu vou fazendo pra ver se eu melhoro mais fácil, né?
A medicação eu tô tomando todos os dias. Tô indo na psicóloga, essa semana eu não vou. Pretendo voltar semana que vem, porque tô me recuperando. Aí semana que vem eu pretendo voltar pra dar continuidade, pro quanto antes eu me sentir 100% melhor. E era isso que eu queria falar, sabe? Que às vezes a gente pensa que tá super bem, que não precisa mais fazer tratamento, que não precisa mais se cuidar, mas não é assim. Crise de ansiedade, ela é pra sempre. Ela não tem cura, né? O que a gente consegue é amenizar com remédio e terapia e aprender a lidar, se conhecer, aprender, né, sobre a ansiedade, mas ela não tem cura. Qualquer escape, ela volta e assim vai ser. O melhor é que quando a gente tem a medicação e tem a terapia, quando ela chega, a gente sabe lidar melhor com ela do que quando a gente tá sem nada, sabe? A terapia é muito importante. Hoje eu vejo, sabe, que eu nunca deveria ter deixado a terapia. Eu me arrependo muito, 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 muito. Que eu não deveria ter deixado. Que eu sei que boa parte disso foi por eu ter deixado, porque na terapia eu tenho alguém pra conversar, né? Tenho alguém pra falar as coisas que eu sinto, os meus medos, minhas angústias. Então, nesses 6 meses que eu fiquei sem ir na terapia, eu não falei nada, muita coisa pras pessoas. Porque falar pra família é meio difícil, né? Porque família não dá pra ficar a gente falando tudo, porque a família, ao mesmo tempo que eles querem ajudar, eles atrapalham, né? Então não dá pra falar muita coisa, assim, e principalmente em relação à ansiedade, porque quem não tem, não entende. Só vai entender o que a gente sente é quem tem ansiedade. Quem não tem, não consegue compreender, né, os sintomas, as coisas, o desespero e tal. Então é difícil para essas pessoas ajudar a gente. Então eu acho que o que mais possa ajudar a gente é a terapia mesmo, e o médico também, né, o psiquiatra, que na verdade o psiquiatra medica, né, e a terapia faz a gente se compreender, faz a gente se entender, conseguir achar um caminho para melhorar essas crises e se entender, se compreender, achar o melhor jeito de lidar com ela, né? Então é ali que eu me encontro, sabe? Que eu consigo entender melhor, me compreender, aprender a viver com isso, que eu tenho que aprender, eu tenho que respirar fundo e eu tenho que seguir em frente, né? Que não dá pra parar, não dá pra parar, né? A vida continua e a gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é uma só. Então não dá pra passar a vida inteira ansiosa, a vida inteira sofrendo por antecedência. Eu sofro muito por antecedência, muito, muito, muito. Eu tô falando isso pra vocês aqui, que é um conselho, só que é meio que aquilo lá, sabe? Faça o que eu digo, não o que eu faço, porque mesmo eu fazendo tratamento e tomando remédio, tem dias assim que eu caio na bobeira da minha ansiedade, sabe? Do meu sofrimento por antecedência. Então é bem complicado, é uma vida inteira de tratamento. O meu médico disse que eu não posso parar de tomar o remédio e eu não posso parar a terapia, porque eu sou uma paciente que precisa disso. Sempre tem pacientes de crise de ansiedade que com o passar do tempo não precisa mais da medicação, mas ele chegou à conclusão que eu realmente preciso da medicação, que eu não consigo me manter sem. Então provavelmente eu vou tomar para sempre o remédio da ansiedade. Ele não me faz mal, pelo contrário, é como se fosse uma cápsula de ânimo por dia, sabe? Sei que quando eu tomar eu vou me sentir bem, não vou me sentir tão ansiosa. A ansiedade continua, lógico, porque não dá pra viver sem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, mas não é mais aquela coisa que me trava, que não me deixa viver. Então, eu sei que eu vou tomar por muito tempo ou pra sempre. E terapia também, provavelmente vai ser pra sempre. Mas eu gosto muito de ir na terapia, me ajuda demais. Então, não é um sacrifício. É uma bênção, né? A gente poder fazer, graças a Deus que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, que me ajuda muito, 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 muito. E era isso que eu queria falar pra vocês, porque muitas vezes eu fico sumida por aqui, porque eu não tô bem, eu não tenho vontade de gravar e tal, então eu fico meio que sumida. Eu sumi bastante, acho que foi por um mês que eu não gravei vídeos e tal, porque eu tava nessa crise de ansiedade. Agora também eu sumi novamente porque eu tive que fazer essa cirurgia, que eu vou relatar pra vocês no próximo vídeo, que também vai ser uma reflexão, sabe, sobre o que a gente sente, que a gente muitas vezes não sabe o que que é, e é uma coisa importante. Então era isso, pessoal, eu só queria relatar um pouquinho do que eu senti, do que eu passei,
que muitas vezes eu sei que as pessoas assistem e se identificam, que passam pela mesma coisa, que hoje é muita gente que passa por isso, né? Então, eu só queria deixar o meu recadinho, o que eu tava sentindo, o que eu passei, e que agora, graças a Deus, tá tudo bem. E que vai ficar melhor ainda com o passar dos dias, se Deus quiser. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau.